Nono ano. Hoje vamos tratar de um novo assunto, né? Que desta vez não é um tempo verbal, tá? Ele não está vinculado a um tempo falando de presente, passado ou futuro. Nós vamos tratar de um conectivo, tá? E o que é um conectivo? É responsável pela coesão. Ou seja, o conectivo é responsável pela ligação harmoniosa entre os termos, ou seja, entre as palavras, não é isso? E se eu procurasse uma definição do que é conjunção? Seria o termo, a palavra que une termos da mesma oração, quando eu estou falando de oração coordenada, ou que une termos de orações diferentes quando eu falo de oração subordinada. Ok, gente? Então, quando se fala de conjunção, não tem muita diferença em relação à língua portuguesa. Você vai perceber que eu tenho conjunção para tratar de orações coordenadas e eu tenho conjunções para tratar de orações subordinadas, naturalmente. E o que é que ocorre? Quando você tem um período composto por coordenação, se eu estou falando de período composto, é aquele que tem mais de uma oração. Então, essas orações serão separadas por sinais de pontuação, vírgula, ponto e vírgula, ponto ou dois pontos, tá? Esses sinais de pontuação vão fazer essa vírgula, ponto e vírgula e dois pontos, vão separar as orações. Eu posso ter um período lá com 3, 4 orações. Eu não preciso necessariamente ter uma conjunção. Mas se o período for composto por subordinação, aí eu não posso simplesmente separar essas orações por sinais de pontuação. Eu necessito que esse conectivo, que essa conjunção, porque eu estou falando a conjunção, porque não é só a conjunção que faz ligação, preposição também faz, tá? A preposição também faz essa ligação. Então eu teria que ter obrigatoriamente uma conjunção fazendo esse elo de ligação entre uma oração e outra. Ok, gente? Então isso aí é só para a gente se familiarizar como é que funciona na língua portuguesa a conjunção. O que não vai ficar muito diferente da língua inglesa, porque vocês já sabem, eu já falei isso em outras oportunidades, que a língua portuguesa é a última língua de origem latina. Isso quer dizer que ela se apropriou, que ela usou estruturas prontas de línguas mais antigas. Não é isso? Quando você vê alguma coisa em inglês que se parece com o português, não é porque o inglês copiou do português, é o contrário. É a língua portuguesa, porque é a última língua de origem latina, ou seja, depois que o Império Romano entrou em decadência, o latim não formou nenhuma língua nova. O português é a última língua. Tem até um poema que diz assim: última flor do lácio, bela e inculta. Então, a última lácio seria uma região onde se originava a língua. Então, lá, essa língua latina deu o último passo na formação de uma língua nova, que foi a língua portuguesa. Daí, então, não é isso? O latim é considerado uma língua morta hoje em dia. Ela é usada na comunicação do Vaticano, que é o país mais pequeno, o menor país do mundo, que é o Vaticano. Então, essa língua latina é falada lá para a comunicação, para a correspondência do Papa. Mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas pertinentes ao nosso assunto. Eu sempre gosto de mostrar uma tabela que vai tratar, e eu posso recorrer dessa tabela em outras oportunidades. Então eu tenho aqui exemplo de coordinate conjunction, ou seja, conjunções coordenativas. Tá? Eu tenho algumas aqui, porque não vamos trabalhar só essas, né? Esse quadrozinho aqui, à medida que o assunto for se aprofundando e vocês forem ficando tendo conhecimento do assunto, vocês vão, olha como é que funciona, dá para entender. Então esse quadro aqui é só ilustrativo, porque na verdade a gente vai precisar falar mais. E aqui eu tenho outro quadro que fala subordinate conjunctions, ou seja, conjunções subordinativas. Então eu também tenho aqui só algumas
porque a gente vai ver isso com mais propriedade no transcorrer do assunto, tá? Então veja aqui. Conjunções coordenativas. Duas orações, tá? Aquilo que eu falei, né? Você pode ter um período composto, né? Porque não mais de uma oração, já é composto. Se for uma oração só, é período simples. Duas orações podem ser relacionadas em um mesmo período por meio de conjunções. As conjunções se dividem em dois tipos. As coordenativas, daquela que a gente pode dizer assim, tanto no português como na língua inglesa, que elas são independentes, tá? Essas orações normalmente têm sentido completo, são chamadas de orações absolutas, porque ela sozinha já dá conta, ela não precisa de complemento. Então, e as subordinativas, que são aquele tipo de orações que são ligadas através de conjunções, tá certo? Então, vamos tratar agora das conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas, elas unem orações ou termos que têm a mesma função sintática, ou seja, que são independentes e que poderiam aparecer em enunciados diferentes. Ora, se eu tenho duas orações e elas não precisam de uma ligação, de um elo, para que ela tenha sentido completo, é porque elas são independentes. Se eu tenho uma oração que depende da outra para ter sentido completo, ela não é coordenada, ela é subordinada, ok? Então, vejam aqui o exemplo. Peter prepared the chicken and Mary made the salad. Aí eu tenho a tradução. Peter preparou a galinha e a Mary fez a salada. Tá certo? Observe que você tem entre uma oração e outra uma conjunção que está fazendo essa ligação. Não é assim? Não é isso? Mas se eu quiser tornar essas orações independentes e com sentido, eu poderia fazer desse jeito, ó. Peter prepared the chicken. Aí ponto, parei essa daí e eu vou ter sentido, ó. Peter preparou a oração. Vocês observem que essa sentença tem sujeito, que ela tem verbo, que ela tem complemento, que é o que se chama de objeto. Ela tem, ó. Não é isso? Quem preparou a galinha? Peter, não é? Peter preparou o quê? A galinha. Tá vendo que tem sujeito, verbo e complemento. A mesma coisa poderia ser aqui com a Mary. Mary made the salad, ou seja, Mary fez a salada. Quem é que fez a salada? Mary, é o sujeito. Mary fez o quê? A salada. É o objeto, que é o que a gente chama de complemento. Então, essas orações separadas, ao invés de unidas pela conjunção, elas ficaram com sentido. Isso é que se chama de oração coordenada, tá? Ela não depende da outra, uma não depende da outra para dar sentido ao enunciado, né? Ao período. As conjunções, aí aqui é só uma dica, tá? Das mais importantes. As conjunções and, eu acho que essa é a mais usada, que é o e. But, que é o mais, e or, que é ou, são consideradas as principais conjunções coordenativas do inglês. Essas conjunções aparecem com maior frequência nos exemplos, nos textos, tá? Na contextualização, eles aparecem de forma mais acentuada. Aí vamos ver agora um quadro das conjunções coordenativas, não é isso? A partir das aditivas, que dá a ideia de soma, né? O and, que é e, both and. Percebam aqui que eu tenho reticência, gente. Isso é porque elas não vão ficar juntas. Nesse meio aqui, eu vou ter uma delas numa parte da sentença e outra parte na outra. Tá? Quando for nos exercícios, vocês vão perceber. E eu vou ter como tradução tanto como. A outra eu tenho mais ainda, ó. Not only e but also. Do mesmo jeito, a reticência não está indicando que parou, é que tem alguma coisa aí. Então, essa conjunção não vai ficar num canto só. Uma parte fica em determinado posicionamento da sentença e outra parte vai mais adiante um pouquinho. E depois a gente tem and them, que significa aí depois. Essa sim, essa vai ficar junto, né? And them.
Então essas são as aditivas. A de contraste, a gente tem o but, que é o mas, o yet, que é porém, otherwise, que é o senão. A de alternância, nós temos, ó, aqui é porque pode ser tanto uma parte como a outra, pode ser or ou pode ser or else, e a tradução é ou. Agora, esse either or também tem reticência. Parte da sentença pega uma, lá na frente pega outra. Então, quando eu tenho either or, significa ou. Tá vendo? Quando for neither nor, aí eu vou ter também aqui parte da sentença e a primeira vai ficar nem. Tipo, eu nem quero copiar e nem quero prestar atenção. Então, você vai observar que elas vão ficar afastadas. Nós temos aqui consequência e resultado. E temos essa conjunção que é o so, tá? Olha, minha gente, de razão, nós temos essa conjunção aí que é o for. Tá? Que pode ser traduzido em algum momento como para ou por, mas nesse caso aí ela vai ser pois, ok? Bem, quando você estiver fazendo os exemplos e exercícios, vai perceber a colocação dessas conjunções dentro do contexto frásico. Tá? Por enquanto, a gente só está mostrando quais são essas coordenativas. Mais uma vez, elas são aditivas. Aqui temos aditivas, nós temos as de contraste, a de alternância, consequência e resultado e razão. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar as conjunções subordinativa. Quando tivermos o quadro das coordenativas das subordinativas pronta, é que nós vamos resolver o exercício do módulo ou então algum exercício que eu encaminhe para vocês, tá certo? Então, conto com a participação de vocês, façam as tarefas como vocês têm feito sempre, tá? Quando tem alguma coisa que eu deixo o recado lá no grupo, vocês imediatamente mandam. Tem algum aluno que eu não tive tempo de olhar, os atrasados, mas o que tiver amanhã de manhã, eu já deixo tudo certo, porque eu tenho tudo controlado aqui numa agendazinha de todos os participantes. Então, para vocês, uma boa semana e até a próxima aula.